secou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo. O que você é? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em uma família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Canta aí o que você é. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Não, não, não. Eu sou filho de Deus. Meu irmão, que nessa hora você possa de fato perceber isso em sua vida, que você não precisa ser escravo desse medo. Você não precisa, meu irmão, porque Ele já te comprou, Ele já pagou o preço da sua vida. Por isso levante a sua voz, exalte o nome dEle. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Cante isso. Eu não sou mais escravo do medo. Não, não, não. Eu sou filho de Deus. O livro de Atos ele é um livro muito atual,
ele é um livro muito importante de ser lido e pensado na igreja contemporânea, porque ele reflete o poder do Espírito Santo de Deus tendo sido derramado sobre a igreja primitiva e a maneira como esses primeiros irmãos na fé, depois da ascensão de Cristo, viveram a missão que receberam de Deus. E há um equívoco na igreja evangélica brasileira hoje, aqui generalizando, é claro, não há esse equívoco em todas, mas na maioria, porque nós temos uma influência pentecostal muito grande, e o meio pentecostal, e tem a ver inclusive com esse texto de hoje, diz que a evidência de que alguém nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo é o dom de línguas. E eu afirmei na minha classe que a ênfase das Escrituras sobre o papel e obra do Espírito Santo na vida da igreja não são os dons. Eu disse que antes dos dons nós precisamos pensar no fruto do Espírito. É interessante porque tem um texto da palavra de Deus que diz que Jesus iria separar as ovelhas dos bodes, e o próprio Senhor Jesus diz nesse texto que no último dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós expelimos enfermos, nós falamos outras línguas, nós realizamos muitos milagres, mas Jesus vai dizer para eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. É interessante porque, como eu tenho dito, Jesus ele não questiona a afirmação desses homens, dizendo: olha, vocês não expulsaram demônios, vocês não curaram enfermos, vocês não falaram em línguas. A questão ali é o que vem antes da manifestação desses dons. E eu tenho dito que uma grande evidência de que alguém nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo de Deus nas Escrituras é o fruto do Espírito: a mansidão, o domínio próprio, a paz, a alegria. E a Bíblia fala do amor e todas as outras características ali do fruto do Espírito. Mas eu digo, irmãos, que ainda há algo que a gente precisa pensar que, vamos dizer assim, une o fruto do Espírito aos dons do Espírito, e que talvez seja o grande recado de Deus como a obra por excelência do Espírito. A Bíblia fala que o Espírito seria dado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito é aquele que atua nos homens, os trazendo a realidade de que somos pecadores, que precisamos de um Salvador fora de nós, e nos convence de que nós então agora precisamos nos arrepender e recorrer a esse socorro externo, que é o socorro da graça de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, meu presbítero Flávio, que é o líder do Comib, nós percebemos, irmãos, que desde o início a Bíblia descreve uma missão que outrora era do Pai. Essa missão agora é conferida ao Filho. Jesus Cristo veio, andou entre nós, ele foi crucificado e morto, e nós vamos celebrar isso nessa noite. Mas essa missão é também transferida ao Espírito. E a missão é transferida ao Espírito de tal forma que a Bíblia faz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito e seremos testemunhas. Então, irmãos, eu afirmei na minha classe que uma evidência, na minha opinião, clara de que alguém recebeu o Espírito Santo de Deus é a maneira como ele se dispõe para a missão. É a maneira como ele se torna um arauto do Evangelho. É impossível que alguém seja alcançado com uma mensagem tão incrível, tão poderosa como a mensagem do Evangelho, e isso não o torne alguém agora impulsionado para compartilhar essa mensagem. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, eu já vou trazer aqui para você o tema, nós percebemos a palavra grande aqui sendo usada várias vezes. O pastor Andrei destacou isso na mensagem do bloco do verso 1 ao 8, mas essa expressão ela continua acontecendo aí no segundo bloco. E o que nós percebemos, irmãos, é que para um grande problema humano, Deus tem uma grande solução, um grande evangelho. O que nós percebemos é que, à luz das Escrituras, a condição do homem é de miserável. Nós temos dito que, eu cito aqui geralmente quando eu falo isso, pastor Antônio Carlos, porque é quem eu ouvi mais vezes falando a respeito disso, que o homem pós-moderno ele se ocupa tanto, ele vive uma vida tão corrida, tão cheia de coisas, por uma razão muito simples. Você já teve essa percepção? De que parece que a tecnologia ela veio para facilitar a nossa vida? Por exemplo, eu tenho os 2 irmãos morando fora do Brasil, eu pego o meu celular, faço uma ligação e consigo ver, de repente, conversar, ver como é que está o desenvolvimento das minhas sobrinhas, do meu sobrinho, e ele manda um vídeo do menino brincando. A ideia é facilitar a nossa vida, mas você já percebeu como que nós estamos cada dia mais cativos disso? E essas coisas que deveriam trazer para nós certo conforto, elas trazem ainda mais problema
E nós nos tornamos ainda mais ocupados. A média do brasileiro, não sei se você sabia, a média do brasileiro é de pelo menos 3 horas de smartphone por dia. Nós não percebemos, mas nós acessamos quase que o dia todo. Vem o íconezinho, eu preciso saber quem mandou mensagem. E aí a gente olha a mensagem, olha uma coisa a mais, outra coisa a mais, enfim. E o pastor Antônio Carlos diz que o homem pós-moderno ele vive tão ocupado, porque se ele tiver um momento para parar e refletir acerca da sua própria condição, ele vai perceber que ele é um miserável. Quando nós pensamos acerca da vida, qual é o sentido da vida? Trabalhar e adquirir bens? Gozar de alguns poucos momentos de prazer? Quando nós olhamos para a nossa realidade e vemos o tanto de problemas com os quais nós nos deparamos ao longo da vida, é interessante, irmãos, uma certeza universal que nós temos é que já enfrentamos problemas, mas que outros ainda virão. Isso é fato, não há como escapar dessa realidade. Mesmo o homem que tem a vida mais tranquila, tem uma vida recheada de problemas para enfrentar. Qual é o sentido da vida? E a Bíblia diz que para essa condição deplorável do homem, o homem foi afetado, segundo as Escrituras, de maneira completa pelo pecado. As nossas emoções são contaminadas. E aí a gente tende a pensar assim, vou seguir o meu coração, vou fazer o que o meu coração mandar. Mas o nosso coração é enganoso, diz as Escrituras. Alguns então vão dizer assim, não, ok, então as emoções são contaminadas, eu vou seguir a minha razão. Serei alguém assim bem ponderado, bem equilibrado, bem racional. Mas a Bíblia diz que o pecado afetou também a nossa razão de tal maneira que a palavra do Evangelho, inclusive, é loucura para os sábios desse mundo. Mas ela é o poder de Deus para nós, que fomos alcançados por essa mensagem. E diante dessa verdade, irmãos, nós percebemos então uma igreja que avança. O avanço da obra missionária da igreja, ele é natural. A igreja de Atos é uma igreja que, vivendo em Jerusalém, vivia e proclamava o Evangelho. Era um Evangelho que estava nos lábios, mas que estava também nas mãos. Eles praticavam o Evangelho. E isso alcançava, isso tocava as pessoas ao redor. A Bíblia até aqui, ela descreve com frequência a maneira como viviam esses primeiros cristãos, e ela descreve a maneira como as pessoas viam essa vida cristã e tinham desejo de desfrutar disso. Essa era uma igreja que crescia absurdamente. 3.000 convertidos, daí a pouco 5.000, e aí a Bíblia para de falar nos números, e ela diz, e crescia a multidão dos que criam. É interessante que até mesmo entre os que não criam, a Bíblia diz que havia um temor, um respeito em relação à igreja. Lá no capítulo 5, a Bíblia fala de Ananias e Safira, e a Bíblia mostra como Deus enviou juízo a esses que se diziam cristãos, mas não eram. E de repente a Bíblia diz que houve grande temor, tanto nos de dentro, quanto também nos de fora. E nesse contexto é que nós chegamos ao capítulo 8, num cenário de perseguição. O Evangelho ele incomoda, como eu preguei domingo passado pela manhã, Romanos 1,16. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está dizendo, irmãos, que de fato, para o homem natural o Evangelho é escandaloso. O Evangelho traz algumas afirmações que incomodam. Mas, irmãos, nós, os que cremos, nós não nos envergonhamos desse Evangelho porque ele é o poder de Deus. Se tem algo que nós conhecemos que é poderoso, mais do que qualquer outra coisa, é o nosso Deus e a manifestação do poder desse Deus através do Evangelho. É bonito, irmãos, quando nós olhamos para a realidade de um homem sem esperança, de um homem marginalizado, sendo alvo do Evangelho, sendo transformado plenamente, o coração sarado, uma nova esperança surgindo. E quando nós olhamos então para a maneira como o texto vai fazer a descrição agora, vai narrar os fatos, nós percebemos que como resultado da perseguição, a igreja agora se espalha. Os apóstolos permanecem em Jerusalém, essa perseguição não os alcança, mas os cristãos, alguns dos nossos irmãos, são dispersos de Jerusalém. E eles então começam a invadir outros lugares com a mensagem do Evangelho. É bonito ver, irmãos, como que quanto mais perseguição alcança a igreja de Jesus Cristo, mais o Evangelho é pregado, mais vidas são alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho.
Aqui, irmãos, o que a gente percebe é que a estratégia de Satanás muda. Aqui o que acontece é que vai aparecer um homem chamado Simão. E esse homem era um homem muito místico. O texto diz que ele realizava magias, e que com essas magias que ele realizava, ele enganava o povo de Samaria. E todos eles tinham esse homem como um homem enviado de Deus. Ele era um arauto do grande poder para essas pessoas. Um homem muito místico, instrumento de Satanás. Mas, irmãos, é bonito ver que o evangelho ele vai avançando e desmascarando as trevas. As trevas não podem resistir à luz. Jesus Cristo diz que ele é a luz do mundo. E ele disse, irmãos, que a sua igreja, o seu povo, foi chamado para ser sal e luz do mundo. Glória a Deus por isso, amém? Quando nós olhamos então para essa passagem, irmãos, o que nós percebemos é essa manifestação da graça e do poder de Deus, digamos assim, para combater, para bater de frente a esse misticismo. Irmãos, e como essa mensagem é atual para o cenário brasileiro. Aliás, como, irmãos, casa inclusive a figura de Simão com a figura de muitos homens que se dizem mensageiros do evangelho hoje. Nós crescemos num contexto de misticismo. Eu lembro quando eu era menino, por exemplo, que a gente ia jogar bola, Luiz, deixava o chinelo para jogar bola. Jogar bola, por favor, na minha época era descalço, viu? Arrancava a tampa do dedão pelo menos uma vez por mês. E eu lembro que de repente a gente estava jogando bola e olhava e via que o chinelo estava virado. A gente corria para desvirar o chinelo, porque senão a mãe da gente ia morrer. Não é assim? Tem que virar o chinelo, senão minha mãe vai morrer. Nós vivemos, irmãos, num país extremamente místico. E esse misticismo, eu não diria que ele entrou nas igrejas, mas igrejas foram formadas tendo o misticismo como instrumento de manipulação. Interessante, irmãos, porque aqui nós discernimos acerca do verdadeiro líder cristão. Liderança na igreja de Jesus, irmãos, é diferente, viu, daquilo que motiva esses homens a liderar. Em muitos lugares a liderança é vista como uma oportunidade de exercer a primazia, como um status. Na igreja do Senhor Jesus, liderança é serviço. Quem se dispõe a liderar na igreja de Jesus, se dispõe a servir. A gente tende a pensar que um presbítero e um diácono, ele é mais importante do que as outras pessoas da igreja, mas na verdade o que a Bíblia diz é que ele deve ser mais servo da igreja. Como, irmãos, as coisas andam distantes disso. E muitos homens usam a fé alheia para manipular as pessoas, para que eles tirem alguma vantagem. Simão era um homem tão acostumado com as vantagens que num determinado momento, quando ele percebe o evangelho chegando e aquilo para ele é curioso, tem muita gente assim curiosa com o evangelho. Muita gente que se agrada, essa mensagem é interessante. Ela, puxa vida, fala de um grande problema sendo resolvido, eu quero resolver os meus problemas. E de repente as pessoas se abrem parcialmente para o evangelho, como Simão. Simão então é batizado, mas agora Simão vê os apóstolos chegando e impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo. Simão olha e fala, puxa vida, isso é melhor do que o truque que eu faço. Eu preciso disso aí. E o texto diz que ele traz então dinheiro e oferece dinheiro para os apóstolos. Coração equivocado, irmãos. Achando que nós compramos bênção de Deus. O movimento neopentecostal está falando isso o tempo inteiro hoje no Brasil, viu? Mas isso não é verdade. Simão, o mágico, continua exercendo a primazia em muitas igrejas hoje, infelizmente. Anunciando um falso evangelho e trazendo para muitas pessoas uma decepção com a graça que elas nunca conheceram de verdade. Porque elas pensam que esse é o Jesus da Bíblia. Quando na verdade, irmãos, esse é um Jesus forjado por esses homens para receber algum benefício. É interessante, irmãos, porque dinheiro nunca foi o que encheu os olhos dos apóstolos em primeiro lugar. Lembra lá do capítulo 3 de Atos? Moço, me dá um dinheiro. Olha para nós. Nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Olha para Atos capítulo 5. Ananias e Safira vendem um campo e trazem parte do valor e depositam aos pés dos apóstolos. Vou chutar aqui como se fosse algo, como se hoje eles trouxessem 50 mil reais, colocassem no púlpito e falassem, pastor, vendi lá o meu lote e o valor está todo aí. Interessante, irmãos, que eu acho que muita gente ia fazer um culto para celebrar a vida de Ananias e Safira.
Ô, irmãos, culto de ação de graças. Precisamos honrar homens como esses. Aliás, tem igreja por aí, irmãos, que dá até medalha para o cara que dá oferta grande. Mas os apóstolos nunca viram, irmãos, o evangelho dessa forma. Eles nunca barganharam, nunca venderam o evangelho. E eles então veem que aquele homem tinha uma má intenção. E aquela mulher. E a gente sabe da história do juízo, porque eu já preguei isso aqui. E aqui, mais uma vez, irmãos, aparece um homem querendo comprar a dádiva do Espírito Santo. Irmãos, é de graça. Louvado seja Deus por isso, amém? Irmãos, é de graça. Você não precisa nem trazer dízimo uma oferta para ter lugar no céu, não, viu? O que você precisa é render o coração a Jesus Cristo. Dízimo oferta, como eu falei hoje de manhã, é resultado de um coração que reconhece o que já recebeu de Deus. Eu fui agraciado com muito mais do que eu preciso. E eu posso participar da obra do Senhor. E quando nós então olhamos para esse texto, nós percebemos, irmãos, algumas verdades preciosas. Eu quero agilizar aqui para a gente terminar. A primeira delas, irmãos, é que o Evangelho transpõe as grandes barreiras humanas. É interessante que o pecado, ele cria várias barreiras para o homem. A primeira barreira que a Bíblia diz que é criada pelo pecado é a barreira da própria relação com Deus. A Bíblia diz que por causa da queda, Deus retira Adão e Eva do paraíso e ele coloca os querubins com as espadas desembainhadas, guardando o jardim. Ali, irmãos, nós temos uma figura muito interessante. É a ideia de que vocês não podem mais habitar no lugar de Deus. Não há mais comunhão de Deus Santo com o homem pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e todos se extraviaram. A Bíblia diz que já não há mais uma possibilidade de termos comunhão com Deus se depender apenas de nós. Mas a mensagem do Evangelho é que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aquilo que faltava para que a gente tenha acesso ao Pai, o Evangelho quebra a barreira. E Jesus Cristo agora é o caminho que nos conduz ao Pai. Aqui, irmãos, há uma grande barreira sendo quebrada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Uma beleza, e eu já explico esse detalhe do texto. Algumas pessoas leem essa passagem e, baseado nela, entendem que existe uma segunda bênção que o cristão deve buscar. Quando nós nos convertemos, nós então recebemos certa medida do Espírito, mas o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção que deve ser buscada por todo cristão. Creio eu, irmãos, que existe de fato uma plenitude, existe um derramar diferenciado do Espírito Santo que nós podemos e devemos buscar sim. Mas aqui, irmãos, essa experiência que se repete em Atos 8, Atos 2 agora sendo repetido em Atos 8, vai se repetir um pouco mais à frente também e basicamente o que a Bíblia vai nos mostrar é que o mesmo Espírito que foi derramado sobre os judeus, foi derramado também sobre os samaritanos e foi derramado também sobre os gentios. Aqui, irmãos, é o Evangelho dizendo que já não deve haver mais nenhuma barreira étnica. Deus não escolhe ninguém por causa do lugar onde nasceu. Deus não escolheu ninguém porque ele tivesse alguma virtude. Deus não escolhe pessoas porque elas têm algo que as diferencia de outras. Deus escolhe gente de toda tribo, língua e nação. E Deus convida esse povo para congregar agora e adorar ao nome dele. É a mensagem de Atos. Línguas dispersas lá em Gênesis 11, na Torre de Babel, agora se tornam, irmãos, um povo reunido falando a língua de todos os povos, ou seja, eles agora estão ali em Atos 2, todos entendendo a mesma mensagem, o Evangelho quebrando barreiras, e basicamente no capítulo 8, irmãos, uma grande barreira é quebrada também. Talvez você não tenha dimensão de como é que era a barreira do judeu com o samaritano. Deixa eu te dar um exemplo. Li hoje um biógrafo, um historiador que diz que era comum nesse período um judeu na sinagoga realizar orações imprecatórias, invocando o juízo de Deus sobre os samaritanos. Pensa nisso. O povo reunia na igreja, ó Deus, o Senhor é santo e justo, e os samaritanos não merecem viver na tua presença. Manda juízo sobre os samaritanos, destrói esse povo. Irmãos, era a oração que acontecia naquela época. A Bíblia descreve uma separagem, irmãos, radical dos judeus com os samaritanos. E a beleza nessa passagem, irmãos, é que logo que a igreja sai de Jerusalém, ela proclama o evangelho entre os samaritanos. E a barreira, irmãos, cultural, étnica, que agora é desfeita, a barreira religiosa é quebrada. Irmãos, o evangelho é o grande poder de Deus.
para quebrar barreiras que o homem e que o pecado construíram. Louvado seja Deus por isso, amém? Então nós percebemos em primeiro lugar, irmãos, que o Evangelho ele transpõe as barreiras humanas. Quantos conflitos nós vivemos hoje? Irmãos, vivemos num mundo partido, vivemos num país partido. Na minha opinião, o Brasil nunca esteve tão partido quanto hoje. É muito nítido, irmãos, a polarização. Até o centrão agora ficou partido. E a gente consegue ver um país politicamente partido. E em torno da questão política, há uma série de coisas. Eu nunca tinha visto o que eu tenho visto nos nossos dias. Pessoas que se dizem cristãs deixando de frequentar a igreja por causa de discussão, por causa de posição política diferente umas das outras. Irmãos, vivemos num país partido. A realidade do homem é a realidade, irmãos, de um mundo partido, de um mundo quebrado, de grandes barreiras sendo construídas, mas a beleza do Evangelho, irmãos, está em que ele destrói as barreiras e ele faz do povo de Deus um povo só, samaritano e judeu, agora congregado numa só igreja, adorando ao Deus Criador. Que beleza, irmãos, o Evangelho nos traz. Talvez você que é da Betel não entendeu por que no período político eu preferi nem me manifestar. E era exatamente, irmãos, porque eu entendo que como pastor, o meu principal chamado de Deus é para ter uma voz profética para os nossos dias, no sentido de trazer a verdade de Deus, irmãos. E a verdade de Deus, que eu entendo das Escrituras, é que o que mais vale a nosso respeito, irmãos, não é se nós votamos em A, B ou C na eleição passada, mas se nós fomos alvos do Evangelho transformador de Jesus Cristo. E se esse Evangelho está nos transformando de dentro para fora. Irmãos, enquanto o pecado impõe barreiras, o Evangelho de Jesus Cristo desfaz. É bonito ver, irmãos, eu olho para o meu conselho, por exemplo, aqui na Betel, já que teremos ordenação aqui agora de presbíteros e diáconos, e vejo, irmãos, que beleza. Nós temos homens aqui, por exemplo, que não têm uma graduação, e eu louvo a Deus, irmãos, porque eles me fazem lembrar dos primeiros discípulos de Jesus, dos primeiros apóstolos, que mesmo sem terem um treinamento acadêmico, eram homens reconhecidos como homens de Deus, ao ponto de maravilhar aqueles que os ouviam. Puxa vida, não eram esses os pescadores? E agora nós os ouvimos falar dessa forma. Mas, irmãos, temos também acadêmicos dentro do nosso conselho. E eu louvo a Deus, irmãos, porque o que nos une é maior do que o que nos separa. Lá fora, irmãos, as pessoas se dividem por time de futebol, por partido político, por classe social, por raça, por uma série de coisas, irmãos. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele transpõe as barreiras humanas. Louvado seja Deus por isso, amém? E em segundo lugar, para a gente terminar, nós percebemos nessa passagem também, irmãos, que o Evangelho, ele destitui os falsos poderes. É interessante, irmãos, porque a Bíblia inclusive nos lembra lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Eu acho que tem cristão que tem esquecido disso aí, viu? Essa semana eu li uma matéria assustadora, pastor Silas, de 2 pastores, me parece que no interior da Bahia, começaram a discutir doutrina e um esfaqueou o outro e matou. Ao ponto que nós chegamos, irmãos. Ah, eu creio na predestinação. Ah, eu não creio não. Então vem cá. Predestinado para morrer, né? E aí a gente imagina qual é o destino também de quem tem vivido esse suposto evangelho. É interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. É interessante, irmãos, que nós temos a tendência de ler Efésios e pensar apenas numa questão de duelo cósmico, de Deus com o diabo, ou entre os anjos de Deus e as legiões de Satanás. Mas eu quero te dizer, viu, que essa leitura de Efésios, ela nos conclama, ela nos chama a entender uma outra realidade, irmãos. Claro que sofre também a influência maligna, como é o caso de Simão. Mas a ideia aqui, irmãos, é do reino do homem sendo desconstruído. O poder do reino do homem sendo desfeito e prevalecendo o poder de Deus. Essa é a ideia. É interessante que quando esse texto usa a expressão grande, há um contraste. Por exemplo, ele fala no verso 1 e no verso 2 de grande pranto, grande perseguição, grande pranto.
verso 1 e 2. Mas no verso 8 ele apresenta o contraste do evangelho para um cenário de grande perseguição e de grande pranto a um evangelho que traz uma mensagem de grande alegria. Olha o contraste, irmãos. Mas há um segundo contraste. Nós olhamos para o verso 9 e ele diz que Simão era um grande vulto, ou seja, uma figura proeminente, um poder humano reconhecido. E o texto ainda diz no verso 10 que ele era um enviado do grande poder. Aqui, irmãos, há um destaque para a figura de Simão. É como se o texto dissesse, ele é um grande poder humano. Mas é interessante, irmãos, que o verso 13 vai dizer o seguinte, olha o que diz o verso 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Diante de um grande poder humano, há a manifestação do grande poder de Deus. E diante da manifestação do grande poder de Deus, irmãos, até o próprio Simão fica extasiado. Olha que interessante. Em segundo lugar, então, essa passagem nos mostra que o evangelho destitui os falsos poderes. Pastor, como é que o senhor resumiria, então, esse ponto, isso que o senhor está dizendo agora? Irmãos, o evangelho nada mais é do que retirar o homem do centro do seu próprio coração. Sabe de onde o misticismo encontra força para florescer? No fato de que nós queremos ser servidos. No fato de que nós queremos uma vida fácil. É muito mais fácil pegar a lâmpada do gênio, esfregar e receber 3 desejos e ser satisfeito numa manifestação mística de um poder, suposta manifestação mística de um poder, do que ouvir o que diz a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho diz que nós não nos satisfazemos em nós mesmos. Lembra do que disse o apóstolo Paulo? Já estou crucificado. Agora quem vive é Cristo e não mais eu. Afirme, irmãos, com ousadia, viu? Que a grande mensagem do Evangelho, aliás, que a grande questão da queda do homem, é que a queda do homem retira aquilo que realmente deveria trazer satisfação para o homem e coloca outra coisa no lugar. A Bíblia criou o homem para que ele se satisfizesse, sobretudo, em Deus. Deus é a razão máxima do prazer do homem. E quando nós conhecemos o Evangelho, o Deus do Evangelho, nós descobrimos o prazer em Deus. Nós nos satisfazemos em Deus. Nós nos alegramos em viver para a glória de Deus, de tal forma que ainda que haja perseguição, que ainda que haja sofrimento, que ainda que haja qualquer coisa nessa vida, nós nos satisfazemos em Deus. E a nossa alegria não é circunstancial. Nada pode roubar a nossa alegria. É por isso que os mártires no passado, eles caminhavam rumo ao martírio alegres. Porque eles sabiam que os homens podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Os homens podem encarcerar o corpo, mas não podem encarcerar a alma. E eles então se alegravam nesse Deus maravilhoso. Mas eu digo mais, irmãos, Deus criou o homem também para que ele tivesse prazer no seu próximo, na maneira como ele se relaciona e serve ao seu próximo. A Bíblia diz que Deus deu 3 ordens ao homem no Gênesis, na criação de todas as coisas. Uma ordem para que o homem se relacionasse com Deus, uma ordem para que o homem se relacionasse com o seu próximo e uma ordem para que ele se relacionasse com as coisas criadas. E é interessante, irmãos, que o homem, ao pecar, ele deixa de ter prazer nessas coisas e o seu prazer se resume em si mesmo. Ele se torna o centro. O trabalho para ele é um fardo muito grande, mais até do que o suor do rosto. O simples fato de existir trabalho para ele é um problema muito grande. O sonho do brasileiro contemporâneo é ganhar na Mega Sena e não ter que trabalhar nunca mais. Poder acordar todo dia a hora que quiser, dormir a hora que quiser. Se alguém falar alguma coisa que me contraria, eu vou embora e convivo com outras pessoas. Mas a gente não percebe, irmãos, que é exatamente isso que rouba de nós a plena satisfação. E é interessante, irmãos, que o Evangelho nada mais é do que a destituição desse poder humano. Ei, não é sobre você, é sobre Jesus Cristo. Você não reina, quem reina é Ele.